Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Fábio Roque e nós estamos iniciando uma série de vídeos que dizem respeito a estratégias de preparação para concurso. Nós temos percebido que essa é uma demanda muito crescente, seja por parte dos nossos leitores, dos nossos alunos, ex-alunos, sempre nos indagando quais eram suas estratégias de preparação, quais as estratégias de preparação mais adequadas, uma série de temas envolvendo isso. Eu fiz uma postagem no Instagram em que eu suscitava essas dúvidas e pedia para que vocês mandassem dúvidas que a gente pudesse responder nesses vídeos que ora se inicia. Evidentemente, nós temos ainda uma série de dúvidas para serem respondidas e nós vamos responder na medida que formos gravando. Peço um pouco de calma porque realmente são muitos temas a serem abordados. Mas eu gostaria de iniciar o nosso encontro hoje, iniciar essa série de vídeos, falando um pouco da minha experiência na área dos concursos públicos. Eu digo isso pelo seguinte, é sempre muito bom a gente ver a trajetória daqueles que também passaram pelas dificuldades que nós estamos passando. Até porque muito daquilo que essas pessoas passaram podem nos inspirar para que a gente também dê soluções a problemas pelos quais nós estamos passando. Então eu sempre digo isso, é evidente que muito da minha história pode se adequar a você e muito da minha história pode não se adequar a você. Cabe a você analisar aquilo que é pertinente efetivamente naquilo que a gente está falando. Mas eu acho muito salutar que a gente fale um pouquinho dessa experiência para que você perceba também que as dificuldades pelas quais muitas vezes você está passando são dificuldades que nós, que já fomos aprovados no concurso, também passamos. Bom, como é que começa essa minha história na seara dos concursos públicos? Eu ingressei na faculdade de Direito em 1998, veja que lá se vão mais de 20 anos, à época eu tinha 18 anos de idade, e não tinha muita noção do que faria na área do direito. Vinha de uma família que não tinha nenhuma expertise na área do direito, ninguém que fosse graduado em direito, não tinha absolutamente ninguém na área e não tinha muita ideia do que faria, se descambaria para a advocacia, se descambaria para a seara das carreiras públicas e acabei tendo um interesse pelas carreiras públicas despertado no decorrer da faculdade por uma série de situações que não cabe detalhar para o vídeo não ficar longo demais, mas o fato é que eu decidi fazer o meu primeiro concurso quando ainda estava na faculdade de Direito, estava no 7º semestre da faculdade e saiu um concurso para nível médio, concurso para técnico de finanças e controle do Ministério da Fazenda. Era o técnico de finanças e controle, um cargo que era da Secretaria Federal de Controle Interno, uma secretaria do Ministério da Fazenda que depois foi desmembrada e se tornou a CGU, a Controladoria Geral da União. Eu não tinha ideia de como estudar para concurso, a estratégia de preparação. O fato é que eu era um aluno muito dedicado na faculdade, estudava bastante e nesse concurso iriam cair várias disciplinas que eram disciplinas com as quais eu tinha facilidade, direito constitucional, direito administrativo, disciplinas que eu tinha facilidade lá da época do ensino médio, então português, matemática, raciocínio lógico, e havia outras matérias que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado matemática financeira, ou tinha estudado de forma muito superficial no ensino médio, contabilidade, administração geral, administração pública, informática, sempre tive uma dificuldade, até hoje inclusive, mas enfim, o fato é que eu comecei a estudar, sem muita estratégia, mas estudando com muita dedicação. Aquela época eu não trabalhava, eu não estagiava, era solteiro, sem filhos, tinha uma ampla disponibilidade de tempo e eu estudei muito, não tinha muita estratégia, eu repito, então pegava os manuais na biblioteca da Universidade Federal onde eu estudava e ia e tentava estudar. O fato é que consegui ser aprovado. Eu digo que foi muito mais pelo esforço e pela dedicação e pelo tempo dedicado do que pela estratégia adequada de estudo que eu só fui aprendendo com a prática algum tempo depois. Então, consegui ser aprovado, eram 4 vagas para Salvador, para onde eu estava concorrendo, é a minha cidade, eu fiquei em 4º lugar empatado com outro candidato, no critério de desempate, o último critério era a idade, ele vencia, ele ficava em 4º, eu ficava em 5º, mas ele acabou desistindo, foi aprovado em outro concurso, e eu acabei tomando posse. E aí eu costumo brincar dizendo o seguinte, depois de concursado, eu realmente me tornei concurseiro. E permita-me utilizar essa expressão concurseiro, ao invés do tradicional concursando. Por que eu digo que depois de concursado eu realmente me tornei concurseiro?
porque eu queria continuar estudando, queria estudar para os concursos da área jurídica, onde eu estava me formando na faculdade de Direito, e só depois de concursado é que eu tive contato mais de perto com pessoas que realmente se dedicavam ao estudo para concurso. Aí eu comecei a conhecer sobre cursos preparatórios, material de estudo, enfim. Só a partir daí eu comecei a me imiscuir realmente nesse mundo, nessa seara. Algum tempo depois, menos de um ano depois, eu ainda não havia concluído a faculdade, saiu o concurso para servidor da Justiça Federal da Primeira Região. E Salvador, sediada aqui na Primeira Região, eu então me inscrevi para concurso de analista. Nem me inscrevi para concurso de técnico, porque já estava como técnico no Ministério da Fazenda, já era mais ou menos o mesmo salário. Me inscrevi apenas para concurso de analista, estudei bastante para esse concurso de analista. Aí eu já conhecia algumas estratégias de preparação, já sabia que a prova seria realizada pela Fundação Carlos Chagas, que naquela época tinha uma ênfase ainda mais acentuada do que hoje ainda tem na lei seca. Então eu estudei muita lei seca, estudei muito material mais direcionado e fui aprovado nesse concurso de analista com uma boa classificação. Fui aprovado em 17º lugar para concurso de analista, que eu sabia que chamava muita gente, eu sabia que era uma boa classificação, e nem queria ser nomeado naquela época, porque ainda não havia concluído a graduação, então queria realmente ter um tempo para concluir a graduação para ser nomeado. Então, tinha sido aprovado para técnico, depois aprovado para analista, e aí eu caí no equívoco de acreditar que realmente estava mais bem preparado do que efetivamente estava. Claro que eu já estava bem preparado, claro que já são concursos muito importantes, né? Eu sempre digo isso, né? De forma nenhuma menoscabando esses concursos que tanto me ajudaram, sobretudo o cargo de técnico que eu exerci com bastante dedicação por 1 ano e 8 meses, e foi um grande aprendizado para mim. De lá eu tenho amigos até hoje, então assim, né? Para mim, que não venha de família rica, não venho de família rica, não venho de família com folga financeira, então para mim estar aprovado como técnico, ter concluído a graduação já como técnico do Ministério da Fazenda e aprovado no cargo de analista, para mim era realmente maravilhoso, mas eu ainda não estava pronto para os concursos mais densos, mas essas aprovações fizeram com que eu acreditasse que estava, e mesmo antes de formar, já entre o 8º e 9º semestre, eu antecipei minha formatura, formei em 9 semestres, eu me inscrevi e concorri e perdi em 4 concursos consecutivos. Eu me inscrevi, concorri e perdi na prova do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, fui aprovado na primeira fase, fui reprovado na segunda. Eu fui reprovado na prova de promotor de justiça do Estado de Pernambuco, fui aprovado na primeira fase e reprovado na segunda. E nas provas de juiz de direito do Estado da Bahia e de procurador federal, eu fui reprovado na primeira fase. Então fui reprovado em 4 concursos consecutivamente, né, porque acreditava estar preparado, então os concursos que saíam eu ia e me inscrevia, e fui reprovado nesses 4 concursos, e isso fez com que eu caísse na real e percebesse que realmente eu precisava me dedicar de uma forma um pouco mais acentuada. Evidentemente, não posso afirmar que essas reprovações eu levei numa boa, né? Ou seja, passei por aqueles momentos de dúvida, passei por aqueles momentos de incerteza, passei por aqueles momentos de me perguntar se realmente é para mim, e olha que eu já estava aprovado no cargo de técnico, sabia que seria nomeado para analista, mas essas dúvidas vinham à minha cabeça sim, porque eu queria ir para a carreira fim, eu queria ir para a carreira jurídica propriamente dita, atividade fim. E então eu comecei a estudar, continuei estudando, desenvolvendo minhas estratégias de preparação, e aí permita-me dizer que aquela época não tinha as facilidades que hoje nós temos em relação à quantidade de conhecimento em relação a essas estratégias de preparação. Minha estratégia de preparação era conversando com concurseiros mais experientes, conversando com concursados, e era muito mais uma estratégia de tentativa e erro. Então eu ia fazendo, ia tentando, via aquilo que se adaptava à minha rotina, aquilo que eu tinha maior facilidade, aquilo que eu tinha menos facilidade. Então foi estratégia de tentativa e erro, e é claro que eu vou falar muito dessas estratégias, não só hoje, mas no decorrer dos próximos vídeos também. Mas o fato é que
depois de ter me dedicado bastante, de ter desenvolvido essas estratégias, aí eu fui aprovado em outros concursos. Então eu fui aprovado no concurso de procurador federal. Sim, no ano de 2002, que é o ano em que eu me formei, ocorreram 2 concursos de procurador federal. Foram os primeiros concursos da carreira. Então saiu um concurso no primeiro semestre com 600 e tantas vagas, que foi o concurso no qual eu fui reprovado. E teve um segundo semestre, no segundo semestre, a prova em dezembro. Eu me formei no dia 28 de novembro, a prova foi no dia 6 e 7 de dezembro, e aí nesse segundo concurso eu fui aprovado. Perceba que foram 2 concursos no mesmo ano e cada um deles com 600 e tantas vagas. Isso hoje é dificílimo, né? Porque realmente era uma carreira que estava se iniciando. Então eu fui reprovado no primeiro concurso, fui aprovado no segundo. As provas, eu repito, foram em dezembro, eu formei em 28 de novembro, a prova foi uma semana depois, e eu tomei posse no dia 6 de maio de 2003, na atividade fim, no cargo de procurador federal. Nessa época eu passei em outros concursos também, eu passei na mesma época no cargo de procurador da Fazenda Nacional, e me inscrevi no concurso de procurador da República, que eu não havia dito no começo, mas digo agora. Quando eu concluí a faculdade, o meu grande sonho era ingressar no Ministério Público Federal, era me tornar procurador da República. O que eu queria naquela época era realmente ser procurador da República. Fiz outros concursos, fiz outros cargos, mas o que eu mais estudava era realmente para procurador da República desde a época da faculdade. Eu me inscrevi no concurso de procurador da República. Aquela época tinha a fama de ser o concurso mais difícil do Brasil. Tinha essa fama entre os concurseiros. E eu passei na primeira fase do concurso. Na segunda fase do concurso, são 3 dias de prova, e essas provas ocorreram nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Lembro muito bem da data porque eu perdi justamente na segunda prova, que foi no dia 16 de agosto, que é o dia do meu aniversário, então não tinha como esquecer. Então eram 3 provas na prova subjetiva, eu fui aprovado no grupo 1, fui reprovado no grupo 2 por 2 décimos e fui aprovado no grupo 3. Hoje a prova de procurador da República são 4 grupos, a gente vai gravar vídeo falando um pouquinho sobre esse concurso também. À época eram apenas 3 grupos de prova e eu perdi no segundo grupo por 2 décimos, tinha que tirar a nota 5, eu tirei 4,8. Recorri, não logrei êxito, tive uma grande sensação de injustiça porque vi a prova de colegas e amigos que estavam estudando e alguns foram aprovados e eu acreditava que a minha resposta era uma questão de qualidade, que poderia sim ser aprovada, achava uma resposta melhor até do que de alguns amigos, de alguns colegas, então tinha aquela sensação de justiça, e eu estou falando isso porque muitas vezes os concurseiros também vão passar por isso. Sobretudo em prova subjetiva, em prova oral, essa sensação de que você tinha de ser aprovado, que você fez uma excelente prova e foi injustiçado na avaliação. Isso me deprimiu profundamente, isso me abateu profundamente, isso fez com que eu questionasse se realmente eu voltaria a fazer prova de concurso. Já estava em uma carreira muito boa, a carreira de procurador federal. Hoje é uma carreira muito melhor, a carreira naquela época ainda era incipiente, ainda estava começando, mas era uma boa carreira. Mas aquele meu grande sonho de me tornar procurador da República, eu realmente fiquei muito abalado durante um tempo, eu fiquei sem estudar durante um bom tempo. E tanto é verdade que esse foi o concurso que eu fiz e fui reprovado, foi o 20º concurso. No ano seguinte saiu o 21º concurso de procurador da República e eu não me inscrevi. Eu não estudei para aquele concurso. E com o tempo eu fui retomando a vontade de estudar para concurso público. E voltei a estudar com mais afinco, com mais dedicação. Saí de um estado de profunda apatia em relação aos estudos para voltar com carga total, voltar extremamente focado, extremamente dedicado. E fui aprovado em um excelente concurso, que era o concurso de procurador do Distrito Federal. E aí aconteceu um caso interessante. Eu me inscrevi e fui aprovado no concurso de analista do Ministério Público da União, porque eu queria o título, né? Eu já estava na Advocacia Geral da União, tinha passado um procurador do Distrito Federal, mas eu queria ainda fazer o concurso de procurador da República, e saiu o concurso de analista do Ministério Público do MPU, analista, né, do Ministério Público da União, analista do MPU, e eu fiz porque eu queria ser aprovado para ter o título, porque queria pontuação na prova de títulos. E passei no concurso do MPU, não me dediquei a esse concurso, de modo que eu não estudei, por exemplo, a Lei Complementar 75, que é o grande coração desse concurso. Então fui aprovado, mas fui aprovado com uma pontuação mínima e uma classificação muito longe
tanto que quando eu fui convocado eu já estava na Justiça Federal, né, porque realmente o meu objetivo não era tomar posse, o meu objetivo era realmente fazer a pontuação mínima para ser aprovado e ter a pontuação de títulos para aprovação. E passei no concurso de procurador do Distrito Federal e o que é que acontece? Eu tinha interesse em ir, foi um breve momento em que eu me questionei se eu realmente continuaria fazendo concurso para o Ministério Público Federal ou se iria para a Procuradoria do Distrito Federal. Realmente foi uma carreira que me balançou, mas eu tinha uma grande dificuldade, que era a dificuldade de morar fora de Salvador. Eu não queria, e é um outro ponto que você precisa analisar efetivamente, né? Enfim, fazendo concurso público, você pode estar sujeito a essas intempéries de morar fora, passar um tempo fora, fazer concurso distrital ou estadual e nem sequer ter possibilidade de voltar. Eu não queria morar fora de Salvador. Eu até aceitava a possibilidade de morar fora de Salvador, desde que eu tivesse a oportunidade de voltar em um concurso federal. Mas esse concurso de procurador do Distrito Federal era um concurso tão interessante para mim que eu até titubeei e fiz o concurso e fui aprovado e tinha interesse em ir para o Distrito Federal. Mas eu tinha muito medo de ir e não me adaptar. E aí, nessa época, saiu um outro concurso de procurador da Fazenda Nacional de PFN e eu me inscrevi para Salvador. Na época, o concurso era assim, era regionalizado. Você se inscrevia para determinada localidade. Hoje eu sei que não é assim. Então, por que eu fiz de novo o PFN se eu tinha feito o PFN e não tinha tomado posse? Porque à época eu tomei posse como procurador federal, passei como procurador da Fazenda Nacional, ambas eram carreiras da União, eram as mesmas prerrogativas, os mesmos vencimentos. Eu fiquei como procurador federal, eu passei na PFN e não tomei posse. Aí eu fiz um segundo concurso da PFN. Por que eu fiz? Porque eu pensava em ir para a Procuradoria do Distrito Federal e se eu não me adaptasse a morar no Distrito Federal, eu estaria, se fosse o caso, aprovado na PFN e voltaria para Salvador. E aí eu passei no concurso da PFN, mas o fato é que eu não tomei posse na Procuradoria do Distrito Federal, continuei como procurador federal em Salvador. E aí estava estudando para a área federal, procurador da República, mas saiu o concurso para a Justiça Federal. Só que eu não pude me inscrever, foi nessa época que saiu a emenda constitucional número 45, que estabeleceu a exigência de 3 anos de atividade jurídica para a magistratura e o Ministério Público. Na época não tinha essa exigência na Constituição. Eu formei no final de 2002, a emenda veio no final de 2004, então me pegou em cheio a emenda constitucional 45. Ainda não havia a resolução do 75 do CNJ, que estabelece que esses 3 anos de atividade jurídica devem ser cobrados na inscrição definitiva. Então saiu o concurso da Justiça Federal e eles exigiram os 3 anos de atividade jurídica na inscrição. Eu não tinha. Impetrei o mandado de segurança para poder me inscrever, a liminar foi indeferida e eu não me inscrevi. E não fiz o concurso da Justiça Federal. E nessa época saiu o concurso de juiz estadual da Bahia, que era a minha terra, era onde eu morava. Eu estava estudando para a área estadual? Não, estava estudando apenas para a área federal. Mas havia tantas disciplinas em comum que eu me inscrevi no concurso da Justiça Estadual e naquele tempo, entre o edital e a prova, eu concentrei meus estudos em disciplinas da área estadual. Direito de família, sucessões, os crimes estaduais mais comuns. E aí acabei sendo aprovado na magistratura estadual e quando eu fui aprovado na magistratura estadual, me encantei pela carreira da magistratura e passei a duvidar se realmente pretendia ir para o Ministério Público Federal. Mas ainda assim eu queria ir para a área federal e naquela época saíram 3 concursos públicos. Não, minto, aí saiu mais uma vez o concurso de Procurador da República, foi o 22º concurso, eu tinha sido reprovado no 20º, não me inscrevi no 21º, me inscrevi no 22º e fui reprovado na primeira fase. Isso é muito importante também, a gente ter em mente que a partir de determinado momento a gente está em um nível de preparação que a gente começa a passar nos concursos. Se você vê o histórico de aprovação das pessoas que estão ocupando cargos, né, sobretudo na área jurídica e de carreira afim, você percebe que eles passaram por vários outros concursos. Por quê? Não é nada de extraordinário. Claro que assim, tem todo o mérito, tem todo o louvor, né, toda a dedicação, todo o estudo, mas não é nada fora da curva. É que a partir do momento que você chega em um nível de preparação, você começa a passar realmente. Então esse meu histórico de aprovações, veja que eu procurei dar mais ênfase ao meu histórico de reprovações, porque eles que me ensinaram muito, mas esse meu histórico de aprovações, não estou falando isso como se fosse algo fora da curva, muito pelo contrário, eu estou procurando deixar claro
que é assim mesmo, você vai sendo reprovado, vai sendo reprovado, vai sendo reprovado, e chega um momento em que você está em um grau de preparação que você começa a ser aprovado porque você realmente já chegou naquele nível. Então essas minhas aprovações, elas derivam desse esforço e derivam do aprendizado naquelas muitas reprovações. Mas saiu o 22º concurso de Procurador da República e eu fui reprovado na primeira fase. Veja, depois de todo esse histórico de aprovações. Então isso também é muito importante, a gente perceber que não existe ninguém que é inexpugnável no concurso público, não tem ninguém que possa se inscrever e dizer eu vou passar e já estou passado. Não. Por mais que você esteja preparado, o concurso, amigo, é um dia. Às vezes você não está no dia legal. Você estudou e está preparado e no dia você não está bem. Às vezes, no dia, caiu uma prova que estava fora da curva e deu ênfase a temas que você não havia estudado com tanto afinco. Então, assim, a reprovação no concurso, ela faz parte do jogo. Por mais que a pessoa esteja preparada, não tem esse que possa dizer eu vou me inscrever e com certeza serei aprovado. É até bom que você tenha esse mindset. É até bom que você tenha essa visualização e que você pense assim, eu vou ser aprovado e vá pronto para ser aprovado mesmo. Mas a reprovação faz parte do jogo. A gente precisa trabalhar com ela e ter a resiliência de baixar a cabeça e aprender com o erro e continuar lutando, né? Então fui reprovado, veja, eu tinha sido reprovado no concurso de Procurador da República, a primeira vez que eu fiz, não tinha nenhum ano de formado, fui reprovado na prova subjetiva por 2 décimos. Em uma época em que a prova oral não reprovava. Porque hoje tem um índice considerável de reprovados na prova oral do Ministério Público Federal. Na época não tinha. Na época, chegou na prova oral, a pessoa era aprovada. Tanto que no 20º concurso não teve nenhum reprovado. Então, quando eu digo que eu perdi por 2 décimos na prova subjetiva, se eu tivesse aqueles 2 décimos, eu iria para a oral e muito provavelmente eu teria sido aprovado. Porque na época era muito difícil ter reprovação na prova oral. Era um histórico da instituição. Hoje é diferente, né? E aí eu fui reprovado na primeira fase e já tomei essa reprovação de uma forma muito diferente como eu tomei a primeira. A primeira eu fiquei profundamente deprimido, apático, abatido, me questionando se é isso mesmo, desesperado. Essa segunda eu já tomei com outros ares, né? Não mencionei em detalhes, posso até mencionar em um outro vídeo, mas assim, nesse meio tempo de aprovações e reprovações, tive grandes dificuldades também, tive problemas de saúde, tive crises de ansiedade, tive momentos de incerteza, né? Então assim, tive, né, cobrança, e olha que eu não tive cobranças familiares, mas eu tinha autocobrança que para mim era muito difícil, né? Então assim, essas dificuldades pelas quais você que está na carreira dos concursos, você está passando, passei também, né? E aprendi muito com isso. Tanto que eu já encarei essa segunda reprovação de uma forma muito mais tranquila com a qual eu encarei a primeira. E a segunda não, encarei numa boa e olha, errei aqui, né, levanta a cabeça, vamos em frente. E depois dessa segunda reprovação, eu me inscrevi em 3 concursos, que foram concursos que saíram mais ou menos na mesma época. Eu estava na magistratura do estado da Bahia e queria ir para a área federal e me inscrevi na magistratura. A essa época eu já não queria tanto a Procuradoria da República, já tinha muito mais interesse na magistratura federal, porque realmente já havia me identificado com a magistratura nesse período que estava na magistratura estadual, e eu me inscrevi em 3 concursos, a magistratura federal da primeira região, magistratura federal da 5ª região, que é muito próximo de Salvador, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, então Sergipe aqui pertinho, e eu me inscrevi no concurso de Procurador da República, foi o 23º concurso. E mais ou menos na mesma época eu fui aprovado nos 3 concursos. Fui aprovado na Magistratura Federal da Primeira Região, Magistratura Federal da 5ª Região. E no concurso de Procurador da República, depois das 2 reprovações, eu fui aprovado em primeiro lugar. Fui aprovado em primeiro lugar, depois de muito me dedicar especificamente a este concurso de Procurador da República. Fui reprovado no 20º, não me inscrevi no 21º, fui reprovado no 22º na primeira fase e no 23º eu fui aprovado em todas as fases e no resultado final em primeiro lugar. Nesse concurso eram 187 vagas e foram apenas 27 aprovados. É isso mesmo, só 27 aprovados, né? Então, assim, foi um concurso bastante disputado, foi um concurso bastante difícil e aquelas reprovações me ensinaram muito. Bom,
E aí, mesmo tendo passado no Ministério Público Federal em primeiro lugar, mas como eu disse, aquela época realmente eu já estava muito mais interessado na magistratura federal, eu não tomei posse no MPF, não tomei posse, e tomei posse na magistratura federal da 5ª Região. Aliás, quando eu fiz a prova oral da 1ª Região e a prova oral do MPF, eu já estava como juiz federal na 5ª Região, e depois eu vim para a 1ª Região, onde estou, em Salvador, né, e não tomei posse no Ministério Público Federal. Eu não contei um caso, mas é importante que se diga o seguinte: lá naquela época em que eu perdi o primeiro concurso de procurador da República, em que eu estava bastante abatido, duvidando de mim mesmo, a despeito de algumas aprovações, não se iluda, acreditando que por eu já ter sido aprovado em alguns concursos, eu não teria passado por esse estado de apatia, passei. E aquela época, eu acompanhava os concursos de procurador da República e eu vi que o aprovado no 21º concurso, aquele que eu não me inscrevi, o aprovado em primeiro lugar, eu, curioso, e peguei o nome dele, olhei e joguei ali no Google. E eu vi que ele era juiz federal e tinha sido defensor público. E eu pensava, caramba, o sujeito tinha sido defensor público, ele é juiz, ele foi aprovado para juiz federal e procurador da República em primeiro lugar. E aquela época, a visão que eu tinha dessa pessoa, que é um grande jurista, inclusive, só não vou declinar o nome porque não tive autorização dele, mas assim, é uma pessoa que eu admiro muito, academicamente inclusive, mas a visão que eu tinha é que o feito dele era algo completamente inacessível. Sabe, assim, você ser aprovado em juiz federal e ser aprovado em primeiro lugar em procurador da República, esse sujeito deve ser um alien, deve ser um sujeito superdotado, um super gênio, e isso não é para nós, pobres mortais. E depois de alguns anos, veja que ele tinha sido aprovado na magistratura federal e no MPF em primeiro lugar, e depois eu fui aprovado na magistratura federal 2 vezes, né, na 1ª Região e na 5ª Região, e no MPF em primeiro lugar. E quando eu falo isso, eu vejo que algumas pessoas que estão começando essa preparação têm essa visão de que é algo inacessível, de que é algo total. Não é. Não é. Nada mais é do que dedicação, você vai ter de ter muito, disciplina, absolutamente fundamental, e você ter de forma adequada as estratégias de preparação para o concurso. A estratégia sem a disciplina e a dedicação não vale nada. Eu vejo que tem muita gente que se dedica tanto a aprender estratégias, mas na hora do vamos ver, na hora de sentar e estudar, não tem. Tem muito mais tempo, passa muito mais tempo aprendendo estratégia de concurso do que estudando para o concurso. Não vai para lugar nenhum. De nada adianta eu conhecer as estratégias se eu não tiver a disciplina e a dedicação. Mas também de nada adianta eu ter estratégia e ter dedicação se eu não tiver disciplina. Ou seja, eu tenho aquela dedicação, hoje eu estudo 8 horas por dia e depois passo uma semana sem estudar. Sou dedicado, não tive disciplina. E também, se eu tenho dedicação e disciplina, mas não tenho estratégia, o meu caminho vai ser muito mais difícil. Então, quando você alia estratégia, disciplina e dedicação, aquilo que parece totalmente inacessível se torna totalmente acessível. Se você parar para analisar as pessoas que passaram nos concursos mais disputados, seja na área jurídica, seja na área fiscal, né, pessoa que passou auditor da Receita, auditor do Tribunal de Contas, né, você percebe que realmente são pessoas que, quando começaram o estudo, essas aprovações também estavam muito distantes. Mas quando a gente começa a aliar estratégia, disciplina e dedicação, tudo isso se torna bastante razoável e bastante possível. Eu queria começar essa série de vídeos contando um pouco da minha história, justamente para falar que a gente aprende muito com as reprovações, com as derrotas, com as dificuldades. Claro que eu tive que fazer uma síntese, esse vídeo já ficou inclusive muito longo, muito extenso, e eu gostaria de ter mais tempo até para falar das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, porque eu sei que muitos vão se identificar com elas. Eu não vou ter tempo de falar, talvez em um outro vídeo, mas não se iluda imaginando que os aprovados eles vivenciam uma outra realidade, ou não vivenciam as suas dificuldades, o que é essa aprovação e a aprovação em concurso que você almeja é a aprovação tão distante, não.
aliando estratégia, dedicação e disciplina, você consegue efetivamente lograr êxito no concurso que você desejar. Eu espero que muito dessa minha fala realmente tenha servido para aqueles que estão aí se debruçando sobre o estudo para concurso público. Eu sei que muito do que eu falei aqui pode servir, outras tantas coisas não, mas realmente o meu objetivo era enaltecer todo o processo e não o resultado. Era enaltecer realmente o background e não o palco. Quando a gente vê o palco, que é o resultado, a aprovação, parece que foi tudo mais tranquilo, quando em verdade não. Houve dificuldades, houve toda uma caminhada, toda uma trajetória, desde a caminhada embrionária, as primeiras dificuldades, até realmente conseguir, enfim, desenvolver essa caminhada para o concurso. Evidentemente eu não vou ter mais tempo para falar de outras tantas coisas, Esse vídeo já se alongou demais, mas eu gostaria que você mandasse aqui suas sugestões nos comentários, que é que a gente pode falar aí sobre estratégia de preparação nos próximos vídeos. Hoje foi apenas para falar um pouquinho da minha experiência na série dos concursos públicos, mas a gente tem uma série de vídeos para gravar sobre estratégias de preparação. Então, curta esse vídeo se você gostou, se inscreva aí no nosso canal e mande aí nos seus comentários sugestões para os próximos vídeos. É isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.